Eu quero convidar você da gente começar rezando aquela oração que a gente reza na Santa Missa, na hora da consagração. Talvez muitas pessoas não tenham noção de como essa oração é poderosa. Quando nós rezamos 3 vezes o Santo, 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 Senhor Deus do Universo, essa oração, a ela se unem milhões e milhões de anjos, adorando ao Senhor, que naquele momento desce no altar. Quando o sacerdote transforma o pão no corpo e no sangue do Senhor. É o próprio Deus, mas através do sacerdote. Por isso reza comigo essa oração que é muito exorcística e que une os anjos do Senhor, que o anjo da guarda de cada um de nós se una agora às nossas vozes, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, mais uma vez. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pedimos ao Senhor que no poder da sua santa cruz cele a cada um de nós e todos os espíritos malignos que desejam atrapalhar, impedir os frutos espirituais desse momento de formação, de crescimento espiritual, sejam amarrados aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e nenhum deles possa nos impedir de acolher a palavra de Deus e colocar em prática. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a força para vencer o desânimo, só existe uma força que pode te fazer vencer o desânimo. E essa força é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é um fogo devorador. E esse fogo João vai revelar na sua primeira carta, Deus é amor. Deus é amor. E esse fogo devorador do amor de Deus é a única força que pode nos sustentar, nos animar, nos levantar do nosso desânimo. Como nós vemos o profeta Daniel, quando sente desfalecer as suas forças, completamente enfraquecido, desanimado, e o arcanjo São Gabriel está lá no capítulo 8 de Daniel e no capítulo 9. O anjo toca nele e ele sente a força de Deus novamente. Por isso o anjo São Gabriel é chamado força de Deus. Ele é o anjo que te dá ânimo, que te dá convicção. Nossa Senhora mesmo fala nas mensagens ao Padre Gobi. São Gabriel é o anjo que te ajuda a vencer o desânimo, que é uma das armas preferidas de Satanás para te derrubar. Porque o pecado é algo terrível, mas quando você peca e você realmente se arrepende, o seu pecado é completamente apagado. Mas quando você perde força para se arrepender, para lutar, e você desiste de lutar por causa do desânimo, isso é pior que o pecado, porque acaba sendo uma entrega nas mãos do inimigo. E por isso o inimigo trabalha muito, muito para te fazer levar ao desânimo. E uma das causas do desânimo, muitas vezes, são os nossos próprios pecados. A gente se vê tão fraco, tão miserável, que a gente perde a coragem, perde a força para poder ir avante, ir adiante. Como diz um bispo, Dom Rafael, ele dizia: quem não sabe onde quer chegar não tem forças para caminhar. E às vezes nós perdemos um pouco a força, porque parece que a gente nunca vai vencer os nossos pecados. O profeta Isaías teve uma visão que ele estava diante do trono de Deus. E ele ali se viu tão pecador diante de tanta santidade. Ele viu os serafins, é a única vez na Bíblia que fala dos anjos mais altos, os serafins. E lá no capítulo 6 de Isaías vai dizer que ele ouve os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. E ele sente tudo estremecendo. E ele diz: ai de mim, Senhor, porque estou aqui na tua presença e sou um homem pecador, de lábios impuros.
quando ele humildemente reconhece a sua miséria, um dos anjos altíssimos, dos serafins, vai lá no altar de Deus, traz uma brasa ardendo em chamas e toca nos lábios de Isaías, como que cauterizando a impureza do seu pecado. E diz: desde que esse carvão em brasa tocou em você, você está purificado dos seus pecados. E logo em seguida Deus pede que ele vá, e Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Assim como Daniel recebeu a visita do arcanjo Gabriel e foi abrasado no amor de Deus, Isaías também, desanimado pelos seus pecados, foi abrasado no amor de Deus, porque recebeu o toque nos seus lábios dessa brasa, desse fogo. A única força que te faz vencer o desânimo é o amor de Deus, e esse amor do Pai e do Filho se chama Espírito Santo. Muitas pessoas corrigiam. O bispo Dom Carlos Alberto Navarro compôs uma música, e nessa música, muito bela, diz assim: na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo Jesus, o teu Pai sacrossanto. Muitas pessoas diziam: está errado, na comunhão a gente recebe Jesus. Gente, pode até confundir quem não tem uma base doutrinária, mas claro que ali é Jesus eucarístico, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas em Jesus está o Pai, o Espírito Santo, é a Trindade, é um só Deus em três pessoas. Claro que só Jesus que se fez carne, mas quando você recebe a carne de Jesus, o Papa Bento XVI cita São Boaventura, você comunga fogo, você recebe o fogo do amor de Deus, porque a carne ressuscitada de Jesus é o coração, é uma fornalha ardente de amor. E se o coração está bem preparado para receber esse fogo, sua alma é mais incendiada do que uma floresta, sua alma é abrasada. Você já percebeu, quem estuda um pouco, não precisa nem estudar um pouco de astronomia, mas você já viu a diferença do tamanho do Sol para a Terra? É uma diferença imensa. E existem estrelas muito, milhares de vezes maiores do que o Sol. O que você comunga é muito maior do que o Sol, é muito maior do que todas as galáxias juntas. Então a sua alma, que é maior que o universo, diz Santa Teresa d'Ávila, a sua alma é incendiada de um amor imenso. E por que que nós não somos totalmente santos? Os santos dizem assim: bastaria uma só comunhão para poder te fazer completamente santo. Porque é então que, se nós recebemos o Espírito Santo, quando nós recebemos o corpo do Senhor, pois é o coração vivo do Cristo ressuscitado, é a fornalha de amor maior que existe no universo, é o fogo do Criador, é o próprio Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Por que que a tua alma não se incendeia num incêndio fabuloso do amor de Deus? Porque o problema não é naquele que nós recebemos, o problema está no recipiente. Quanto mais vazios nós estivermos de nós mesmos, maior será o abrasamento do amor de Deus. Eu repito, bastaria uma comunhão para que eu e você fôssemos completamente santos. Porém, o problema é que eu e você estamos cheios de nós mesmos. Se o recipiente estivesse completamente vazio, aliás, se você é devoto da Virgem Maria, e você deve ser, senão não entra no céu, um devoto da Virgem Maria que entende verdadeiramente a devoção a ela, entende que o exemplo de Nossa Senhora é se esvaziar de si mesma para se encher de Deus. Nossa Senhora não tinha vontade própria, a vontade dela era totalmente a vontade de Deus. Ela era o próprio vazio de si, ela se esvaziou completamente. Ela buscou somente os planos de Deus, os sonhos de Deus, e renunciando a si mesma, ela foi feliz. Buscando os planos de Deus para ela, ela foi feliz. O grande problema é que nós não nos esvaziamos, somos muito apegados a nós mesmos. O dia que nós conseguirmos nos esvaziar, o Senhor poderá nos encher com seu vinho novo, o Senhor poderá nos saciar. Você já prestou atenção que a grande maioria das pessoas
Tenha a sua experiência com Deus num momento de grande dor, num momento de grande vazio, porque só quando nós nos esvaziamos é que o Senhor pode nos encher de si próprio. Deus quer te encher, meu irmão, minha irmã. Nós sentimos muitas vezes o desânimo, culpa das perdas que temos, de um apego excessivo que temos às coisas e um apego muito fraco ao Criador de todas as coisas. Eu quero pegar carona aqui com a pregação da Alessandra Santos. Você lembra que ela dizia: um verdadeiro adorador não é somente diante do Santíssimo Sacramento que você vai adorar Jesus. É na hora que você acorda, a primeira coisa que você faz ao abrir os seus olhos, a colocar o seu pé para fora da cama, é adorar o Senhor, é glorificar: Senhor, eu te louvo, eu te amo, eu te exalto, tu és o meu tudo. Tão bonito a Alessandra falando. Quando uma pessoa está envolta dessa glória de Deus como os serafins, a glória de Deus, o kavod, enche todo o ambiente onde essa pessoa está. E o Shekinah, outra palavra hebraica que significa a presença de Deus, te envolve. E aonde você chega, você leva essa presença. Imagina se você consegue exercitar no seu dia a dia, adorar ao Senhor verdadeiramente o dia inteiro, no momento de lazer, no momento de trabalho, no momento de contrariedade. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, tu és a minha vida, tu és o meu tudo, cantando, chorando, tropeçando, caindo, levantando em todo momento. O nome do Senhor está nos nossos lábios. Quando o nosso coração está apaixonado e pensa na pessoa por quem está apaixonada, como Santa Teresinha diz: eu não consigo imaginar um instante sem estar pensando em Jesus. Mesmo quando eu preciso ocupar de alguma coisa na minha mente, que precisa, por exemplo, fazer algum cálculo, preciso raciocinar como vou agir, como planejar alguma coisa, eu estou fazendo, mas sempre elevando a alma: Senhor, eu te amo, é por isso que eu faço isso. Senhor, é por vosso amor. E quando eu tenho uma contrariedade, eu te ofereço, Senhor, é por vosso amor. Essa pessoa, quando ela adora durante o dia inteiro, meu irmão, minha irmã, quando essa pessoa adora o dia inteiro em espírito e em verdade, quando esta pessoa estiver diante de Jesus na Eucaristia, o seu coração vai imediatamente se associar a Jesus, se tornar uma só coisa. E ainda mais, no momento mais alto da nossa vida, que é a hora da comunhão eucarística, você e Jesus serão uma só coisa. Você lembra do profeta Elias? Ele também, um grande profeta. Eu falei de Isaías, falei de Daniel. Os grandes santos sentiram desânimo. E nesse momento de grande vazio, eles souberam adorar a Deus. O próprio Elias, ele sentiu a sua fraqueza. Ele sentiu um medo terrível diante da rainha Jezabel, que ameaçou matá-lo, colocou toda a corte para persegui-lo. Ele fugiu e acabaram as suas forças. E ele, desesperado, vendo a sua miséria, disse: Senhor, pode tirar minha vida, que eu não presto também não. Eu não sou melhor que os meus pais, Adão e Eva, eu sou da mesma raça, da mesma matéria-prima infectada pelo pecado. Eu sou um covarde, Senhor. Elias experimentou a sua fraqueza. Paulo experimentou a sua fraqueza. E Paulo rezou, pediu ajuda ao Senhor. E o Senhor disse a Paulo: é na tua fraqueza que se revela a minha força. A grande maioria das nossas experiências mais íntimas com Deus são nos momentos de maior dor, de maior abandono. Quando nós estamos na cruz, nós encontramos aquele que por nós foi crucificado. Só que o problema é que algumas pessoas ficam olhando somente para a dor e não percebem que na dor existe alguém que nos ama. E o amor é maior do que a dor, como diz o Cântico dos Cânticos. O Senhor quer te fazer como Isaías, recebeu esse fogo nos seus lábios. O amor é maior do que a dor. O Senhor quer te mostrar, como Elias, que existe um alimento que sacia a tua alma. Mesmo no maior desespero e na maior dor, Elias não tinha mais forças. O Senhor enviou um anjo, e esse anjo trouxe a ele um alimento misterioso,
que sustentou durante 40 dias e 40 noites sem comer mais nada, pois esse alimento saciou não só o seu corpo, saciou o seu coração. O cuidado de Deus, o amor de Deus. O povo de Deus no deserto estava desanimado, enfraquecido, e Deus deu um pão vindo do céu. Tudo isso é um símbolo. O pão que Elias se alimentou, o maná que o povo comeu no deserto, a brasa que Isaías recebeu, a força que São Gabriel deu ao profeta Daniel, tudo isso é um símbolo da Santa Eucaristia. Se eu e você prepararmos-nos o dia inteiro para receber esse pão do céu, não existe desânimo que não seja vencido por uma comunhão bem feita. Santa Teresa d'Ávila chegou ao nível mais alto que uma alma pode chegar na vida espiritual. Chegou na 7ª morada da união com Deus, logo depois de uma comunhão eucarística. Passou por muitas tribulações e dores, mas ela soube pegar o seu refúgio no corpo e no sangue do Senhor. Eu conheço uma pessoa, vou dizer aqui, acho que não tem problema não, vou partilhar aqui, uma que do nosso instituto, muitos anos, fez parte aqui conosco, a dona Soledade. Eu me edificava muito com o exemplo dela, porque ela procurava nos seus momentos de desânimo, de desespero, partilhar conosco, conversar, pedir orações, mas acima de tudo, ela buscava na Eucaristia, comungando, se possível, diariamente, e ela ia aos pés do Senhor no sacrário, e ali ela chorava, ela conversava, ela desabafava, e ela dizia: irmão, ninguém pode me dar o sustento que Ele me dá. Eu desabafo para a pessoa certa, para aquele que sabe me ouvir, sabe me aconselhar, para aquele único que me sustenta. São João Bosco dizia: você quer ter poucas graças na sua vida? Visite Jesus Eucarístico poucas vezes. Você quer ter muitas graças na sua vida? Visite assiduamente. Será que o Senhor não está convidando muitas pessoas aqui que estão me ouvindo a comungar diariamente? Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos tenebrosos. E uma das causas do Brasil estar ameaçado por um grande castigo, Nossa Senhora disse, são as comunhões mal feitas. Jovens que vão para a balada, que vão para lugares completamente cheios do pecado da carne, que vão sem modéstia, sem decência, que vivem um namoro numa sexualidade desregrada e depois, sem arrependimento, sem o sacramento da confissão, vão lá com a cara lavada, receber o corpo e o sangue do Senhor. Eu não me recordo qual é o santo que diz, quando você comunga assim, você entrega Jesus Eucarístico a Satanás, que está na sua alma. É uma palavra dura, mas a palavra sobre a Eucaristia, João capítulo 6, Jesus disse sobre a Eucaristia, eles disseram, essa palavra é muito dura. Gente, isso é muito sério. Nossa Senhora disse que a causa do Brasil estar assim são as muitas comunhões que os católicos fazem em pecado mortal, sem arrependimento, sem a confissão. Olha aqui o que São Paulo vai dizer, isso é muito forte. Cada um, olha aqui, eis porque todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir que é o corpo, come e bebe a sua própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas porque os seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados. Gente, o Senhor corrige como um pai, para que não sejamos condenados. Na tradução da Bíblia, Ave Maria diz assim, eis a razão porque entre vós há muitos adoentados, fracos e até mortos. O pecado mortal é a pior coisa, mas comungar em pecado mortal consegue ser pior. Em vez da glória do Senhor te envolver, uma legião de demônios acompanha quem comunga em estado de pecado mortal. E isso que eu estou te falando não é para te levar ao escrúpulo. Entenda bem,
não é para te levar um medo de se aproximar de Jesus. Jesus é remédio, mas um remédio só pode ser dado para quem está vivo. Se alguém cometeu pecado mortal, a sua alma está morta. Você precisa do sacramento da ressurreição, que é o sacramento da confissão. Por isso, uma vez Santa Faustina tinha discutido com uma das educandas, lá onde ela trabalhava como religiosa. E ela, porque se exaltou naquele momento, ela pensou na hora da comunhão: eu acho que eu não estou digna de receber Jesus na Eucaristia. E Jesus falou para ela bem claro: minha filha, só deixe de receber o meu sacramento de amor quando você cometer um pecado mortal. Senão, eu sou o teu remédio, eu sou o teu alimento, eu sou o teu sustento. Então, somente o pecado mortal. Se você não sabe o que é o pecado mortal, nós tivemos há pouco tempo uma formação com Danilo Gesualdo, maravilhosa. Vou pedir também para a irmã deixar aqui o link, onde existe um vídeo explicando o que é o pecado mortal, que inflige os 10 mandamentos de maneira grave. Não dá para explicar agora. Mas se você tem consciência de um pecado grave que você cometeu, antes de comungar, procure um padre. Não demore, se confesse logo. O Brasil será restaurado, e o anjo quer trazer o Brasil para ser restaurado, se nós comungarmos em estado de graça. E eu quero concluir contando para você um testemunho. Isso que a Alessandra contou para a gente é muito forte. Se você não adora durante o dia inteiro, você não vai saber o que fazer diante da presença eucarística de Jesus. Se você não adora durante o dia inteiro, quando você comungar, você não vai saber se relacionar com Jesus. Esse é o momento, é o topo da montanha, mas para chegar no topo da montanha, você não pode ser jogado de paraquedas, você tem que subir, tem que ter uma luta de cada dia, de dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, nas contrariedades da vida. Aí sim, quando você comungar, vai ser um esplendor da glória de Deus. Eu não estou falando de sentimentos. Com certeza, se você viver uma vida de adorador, quando você comungar, você vai ter momentos esplêndidos com o Senhor. Mas Santa Teresinha dizia: eu ofereci a minha vida pelos pecadores. Eu não quero em cada comunhão ter um êxtase, sentir toda a graça que eu já senti um dia, do amor, do afeto de Jesus. Não, eu peço a Jesus que essa alegria vá para os pecadores. Não quer dizer que você em cada comunhão vai ter um êxtase, né? Mas não, a sua vontade é o que conta para Deus, a sua decisão de amar o Senhor acima de tudo. E claro que Ele vai te dar várias experiências, que vai te dar força para vencer o desânimo. Se o anjo Gabriel tocando no profeta Daniel, ele disse: eu senti-me revigorado. Se Elias recebendo aquele pão que era um símbolo da Eucaristia, sentiu-se revigorado. Se Isaías tocando aquela brasa nos seus lábios, que um serafim trouxe, sentiu-se revigorado. Gente, um serafim é muito menos do que o próprio Deus que os serafins adoram, que toca os teus lábios. Por que é que nós temos comungado e não temos vencido o desânimo? Através da comunhão. Porque não estamos adorando em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar. Nossa Senhora disse que o anjo que te ajuda a vencer o desânimo é o arcanjo Gabriel, força de Deus. O anjo que ensinou a Ave Maria. Por isso, aquele que reza o rosário, está rezando de manhã, todos os dias conosco, unidos, uma família, todos os dias em torno de 70, 80 mil pessoas. Que maravilha, um monte de brasa unidas no amor de Deus. Se você reza o rosário, Nossa Senhora diz, você vai criando essa intimidade com a vida de Jesus. Até dizer como São Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Você começa com o rosário, mas o seu dia inteiro é pensando em Jesus, é conversando com Jesus. E você vai passar também pelo desânimo, porque Elias passou, Daniel passou, Isaías passou, os profetas todos passaram. O próprio Jesus passou no Horto das Oliveiras. Todo ser humano passa, mas nesse momento do seu vazio, Deus vai poder te preencher, porque você é um adorador. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, se tem algum irmão evangélico, protestante, nos ouvindo, que nós às vezes precisamos corrigir o pensamento errado, que no meio dos católicos tem influências de algumas heresias.
mas nós condenamos o erro doutrinário e não as pessoas. Eu tenho muitos amigos que são protestantes e nos respeitamos muito e nos amamos muito. E se cada um de nós buscar a verdade com todo o coração, todos vamos nos encontrar. Como o diácono Francisco se encontrou na Eucaristia, ele era um pastor batista. Como Scott Hahn se encontrou na Eucaristia, ele era um pastor batista, doutor, estudioso, e ele descobriu na Eucaristia, nessa brasa do amor de Deus, porque Jesus diz em João 6, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu pensava, meu Deus, Senhor, mas claro que os evangélicos não serão condenados, as pessoas que têm boa intenção. E uma vez eu vi a revelação da Glória Apolo, na experiência que ela teve na hora da sua morte. Ela conta, quem já viu esse testemunho fantástico, ela diz, todas as almas, quando morrem, precisam passar diante do santo sacrifício da missa para receber misticamente o corpo e o sangue do Senhor, senão não entrariam no céu. E aqueles que não comungam precisam passar um tempo maior no purgatório para se purificar. Pois eu quero te contar um testemunho brevemente de um homem que foi diretamente para o céu. E esse homem era evangélico, era protestante. Um exemplo que envergonha muitos de nós que temos presente na nossa vida o corpo e o sangue do Senhor. Eu vou tentar contar de maneira bem resumida, não vou dizer o nome dessa pessoa para resguardar a família que ainda é evangélica, mas esse homem era o irmão de uma das mulheres, eu falei aqui da Dona Soledade, de uma das pessoas que é consagrada aqui no nosso instituto, leiga, né? Esposa, mãe de família, e ela me falava, irmão, reze pelo meu irmão. Alguns anos que ele está com câncer aqui no céu da boca, ele precisou arrancar um pedaço do céu da boca. Eu falei, vou rezar por ele. Mas como é que ele está, irmão? Ele está sempre louvando a Deus. No meio dos sofrimentos, ele exalta o nome de Deus. Ele nunca ouvi dos lábios dele uma reclamação. Ele glorifica a Deus no meio da sua cruz. Falei, nossa, que belo. Nem todos os protestantes entendem o mistério da cruz. Alguns escrevem, né? Pare de sofrer. Que bom que o seu irmão não acredita nessa teologia falsa. Precisamos carregar nossa cruz. Fiquei admirado. Depois de alguns anos se passaram e esse homem passou por uma grande prova, um desânimo. E a irmã dele perguntou a ele se ele aceitaria receber oração de nós, irmãos e irmãs. E fomos 2 ou 3 irmãos. Fui eu, a irmã Sara Miriam, não me recordo se foi o irmão João da Cruz, foi mais alguém. E nós fomos lá fazer uma oração na casa dele. E a irmã dele tinha dito para mim, irmão, olha, ele está tão desanimado. E às vezes a esposa dele, para tentar animar, ele sempre foi um homem animado. Ela nem está levando água para ele, para dizer, levanta da rede, venha pegar. Ele não estava ruim das pernas, mas aquele desânimo impedia ele de fazer tudo. E ele estava ficando cada vez mais enfraquecido, não é? E a gente foi lá fazer oração, conversamos um pouco primeiro, e nessa conversa eu fiquei muito edificado. Eu conversando com ele, ele disse, irmão, sabe por que eu estou aqui nessa luta ainda, há 13 anos? Porque eu ainda não aprendi a lição. Eu ainda não aprendi a ter um coração humilde, irmão. Eu ainda não aprendi a ser semelhante ao coração de Jesus, como Ele deseja que eu seja. Eu falei, nossa, que maturidade. Mas eu disse para ele também algo que ele não sabia. Eu disse assim, os evangélicos normalmente não sabem disso. Você sabia que o seu sofrimento unido ao de Jesus, ele é corredentor? Você sabia que você pode oferecer as suas dores? Quando você oferece uma oração, Deus ouve? Ele dizia sim. E quando você, além da oração, você oferece um jejum, se torna mais poderosa a sua oração? Ele diz sim, eu creio, eu faço jejum. E eu disse, só que o melhor jejum não é o que nós escolhemos. É aquele que Deus permite que nós passemos. Por isso a sua oração se torna muito eficaz, porque você está unido ao Cristo na cruz, e a sua oferta da sua dor, unida a Jesus, tem o poder de converter sua família, tem o poder de salvar os pecadores, tem o poder imenso. Você acredita nisso? Ele não sabia disso. Em geral, os evangélicos não sabem o que Nossa Senhora disse em Fátima, não é? O que os pastorinhos nos ensinam, o que a Escritura nos ensina através da Santa Igreja. Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Dificilmente um evangélico entende esse mistério,
de estar crucificado com Cristo. Diz São Paulo: eu vivo, mas já não eu, é Cristo que vive em mim, estou pregado na cruz de Cristo. É um mistério muito profundo. Mas ele acolheu aquilo e ele disse assim: irmão, eu tenho um primo que ele é católico. Eu não sei qual é o grau de espiritualidade desse meu primo, mas ele é católico. E eu fui para o Hospital do Câncer, encontrei com ele lá, e eu disse: gente, esse homem ele ficou vários anos com essa doença. Os 12 anos anteriores que ele ficou, ele não perdeu o ânimo, a coragem, nenhum momento. E ele disse que viu o primo dele daquele jeitinho desanimado, enfraquecido, e disse assim: rapaz, você não tem fé não. Você é um homem sem fé, cadê o Deus que você acredita? Por que você está aqui desanimado, desse jeito enfraquecido? Olha, eu tive que fazer cirurgia, tirar um pedaço da minha carne, estou sofrendo isso, isso e aquilo, e estou confiando no Senhor, e estou confiante, estou lutando, e estou batalhando. Por que você está se entregando? E ele dizia tudo isso, e o primo dele olhava e dizia assim, sorria e dizia, sem muita força, sabe? E ele dizia de novo essas palavras, e o primo dele, Ele dizia para mim: irmão, eu falava isso para o meu primo, não era para o mal dele não, eu queria o bem dele, e não que eu me achasse melhor que ele não, é porque eu queria animá-lo, dar força a ele, mas eu era com muita soberba, irmão, mesmo que a minha intenção não fosse ruim, no fundo, existia uma vaidade, um orgulho, no fundo a gente se acha um pouco melhor que o outro. Poucos dias depois esse meu primo morreu. Pois bem, eu quero dizer para o senhor, que durante esses anos todos é muito sofrimento, muita dor que eu passei, em nenhum momento eu perdi o meu ânimo, a minha coragem. Mas agora, eu não sei explicar para o Senhor, eu estou sem força. Eu não estou sentindo dor nenhuma aqui na minha boca, mas eu estou sem força, sem ânimo. Antes eu estava sentindo dor e estava com coragem, e agora eu não sei explicar. E a esposa, ouviu isso também, talvez tenha entendido um pouco melhor, esse desânimo que ele não sabia explicar, não era falta de esforço, era uma prova que ele estava passando. Os grandes santos também passaram por essa fase de desânimo, e quando ele passava por isso, e ele desabafando tudo isso, nós conversamos, depois nós fizemos uma oração juntos, oramos em língua, fizemos de todo o coração, eles acolheram com toda a boa vontade. Meus irmãos, eu fiquei em oração por ele. Poucos dias depois, a irmã dele diz: irmão, será que o meu irmão, eu não sei se ele vai durar muito tempo, será que ele podia receber o sacramento da Eucaristia? Eu falei: olha, ele só pode comungar se ele estiver em comunhão de fé com a igreja. Tente trazer um padre que saiba explicar isso. Se ele fizer o ato de fé e aderir à fé católica, e se confessando, ele pode. Tudo bem, tive essa conversa e passou. Alguns dias depois, meus irmãos, o bispo Dom José Luiz ia celebrar aqui em casa. E eu, na hora de vésperas, ia ficar sem adoração até mais tarde, pedir permissão para ficar fora, e fiquei na capelinha fazendo a adoração do Santíssimo Sacramento. E nessa adoração eu expus Jesus, me ajoelhei, e o Senhor com seu Espírito me inflamou uma oração de ação de graças, de agradecimento. Eu comecei a agradecer a Deus por tantas pessoas maravilhosas que Ele colocou na minha vida. Comecei a agradecer a Deus pelas pessoas que eu vi mudando de vida, se convertendo, tendo uma experiência com o amor de Deus. Louvei a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas pessoas pelos mendigos que pediam ajuda, que se abriram à oração, por todos. E de repente veio na minha mente esse homem que estava doente. Gente, eu comecei a agradecer com o coração muito feliz. Obrigado, meu Deus, porque existem pessoas como este homem, que não se revoltam diante da dor. Que triste tantas pessoas que se separam de ti, por causa do momento de cruz. Ele passando por essa dor imensa, por esse momento de prova, de dor, e 13 anos ele te louvando, te bendizendo. Obrigado, meu Deus, por existirem pessoas assim. E eu comecei a agradecer e comecei a vir as lágrimas, e o Senhor encheu meu coração de uma comoção tão grande. Comecei a me emocionar, e eu falei: meu Deus, o que eu estou sentindo agora? Esse homem está diante do trono de Deus. Eu senti a presença dele ali, junto do Santíssimo Sacramento. Eu fiquei meio assustado, falei: o que está acontecendo aqui?
Como nós falávamos, né? A glória de Deus encheu aquele lugar. Eu falei, esse homem está no céu. Esse homem só pode ter morrido, porque eu sinto ele junto com Jesus aqui. Ele está no céu e a Eucaristia, o céu é a mesma coisa, só está velado. Meus irmãos, eu vi a hora, já deu a hora de ir para a missa. Guardei Jesus no sacrário. Quando eu ia entrando na Santa Missa, eu encontrei uma outra pessoa, a mãe da irmã Sofia, né? Sofia da Cruz, que está de retiro, rezem por ela e pela irmã Miriana. Eu encontrei a irmã, a dona Rejane, e disse, e a dona Rejane me parou e disse, irmão, o senhor ficou sabendo do que acabou de acontecer? Eu disse, não, o que foi? Isso tocando a música inicial da missa. Ela disse, o seu fulano, não, prefiro não dizer o nome, né? Ele acabou de morrer agora. Eu fiquei muito impressionado, porque a irmã dele tinha me dito também, depois que ele confessou, fez a profissão de fé católica, recebeu Jesus na Eucaristia e morreu. Este homem foi direto para o céu, eu tenho certeza no meu coração, por aquilo que eu senti naquela capela naquela hora. Esse homem era um adorador em espírito e em verdade, mas pelo engano doutrinário ele não conhecia a Eucaristia. Quando ele conheceu a Eucaristia, o seu coração estava escancarado, vazio de si mesmo, morto para si mesmo. Aquela comunhão foi tão maravilhosa, tão profunda, ardeu o seu coração. Aquele homem foi direto para o céu. Se nós comungássemos assim, aceitando os nossos sofrimentos, louvando a Deus nas nossas dores, nas nossas batalhas, todo desânimo seria vencido, se como Elias nós nos alimentássemos diariamente desse pão da vida, se preparando bem, cultivando no nosso coração essa preparação. O nosso Brasil não vai ser o mesmo nessa novena ao anjo do Brasil, pois o anjo do Brasil vem ensinar o povo brasileiro a receber esse alimento como um adorador em espírito, em verdade. Você conhece essa canção que diz que ainda que eu passe pela tempestade, ainda que o meu barquinho esteja quase virando no meio do mar, mesmo assim eu louvo a Deus. Ele está dormindo no meu barquinho, mas o guarda de Israel não dorme nem cochila, ele está me olhando. Se você aprende a louvar ao Senhor no meio das dificuldades, você vai se esvaziando de si, e uma só comunhão te enche do vinho novo do Espírito. Eu quero me unir a todos os santos que estão no céu, e a este meu irmão, que foi um evangélico que morreu católico, mas um católico de verdade. Um católico que recebeu Jesus, ele era uma hóstia, a palavra hóstia significa vítima. Ele estava crucificado com Cristo. Junto com os santos do céu e com esse meu irmão nós cantamos, pois somente tenho a ti, Jesus. Pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Te louvo, Senhor. Te louvo. Te louvo em verdade. Te louvo em verdade. Diga isso para o Senhor na alegria ou na dor. Pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Deixa que o Espírito Santo de Deus agora possa forjar no teu coração um espírito adorador, uma alma adoradora. Diga para o Senhor que você tem fome e sede dEle, que você deseja, como o profeta Isaías, receber essa brasa, esse fogo nos seus lábios e no seu coração. Que você deseja, como o profeta Elias, ser levado pelo seu anjo até a mesa eucarística, e muito mais do que receber um pão misterioso, você vai receber o próprio Deus, a própria carne de Jesus. Diga agora que, como o profeta Daniel, no seu desânimo, você se abre à visita dos anjos, que te mostram a fonte da força, que é a carne e o sangue do Senhor. Diga para o Senhor que Ele é o primeiro lugar na sua vida.
que nos momentos difíceis ou nos momentos alegres você deseja adorá-lo, você deseja amá-lo, você deseja buscá-lo, pois quem não sabe onde quer chegar não tem forças para caminhar, e a nossa meta é Jesus, a nossa intimidade é com Jesus, a nossa vida é Jesus. E mais uma vez declara isso: pois somente tenho a Ti. Pois somente tenho a Ti. Tu és a minha herança. Louve ao Senhor. Te louvo. Seja lá como você estiver. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a Ti. Pois somente tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo. Te louvo.